Os alces americanos desenvolveram um nariz que se fecha para que eles consigam comer a vegetação embaixo d'água, o que também ajuda caso precisem pular em um lago para fugirem de algum predador. E é claro, é melhor prestar atenção nos predadores muito tempo antes que eles prestem atenção em você. Este macho consegue ouvir excepcionalmente bem, graças às suas enormes orelhas, que podem girar para ouvir em todas as direções. Sua galhada também ajuda. Amplifica o som da floresta. Portanto, se ele ouvir algum problema, pode se dirigir à floresta, onde seu desgrenhado pelo marrom esconde o seu grande corpo. Tudo é especial quando se trata de 500 milhas de Indianápolis. Aqui, a disputa para ver quem larga na frente é uma semana antes da largada. E tem o valor de uma vitória. Disputa da pole position das 500 milhas de Indianápolis. Hoje, 6 da tarde. E dia 29, o maior espetáculo do automobilismo, 500 milhas de Indianápolis. Fórmula Indy na TV Cultura. Meu Deus! Não tem nenhum descontinho? Entra no site da Ultrafarma que eu dou um ultra descontão pra você. Seu Sidney! É só entrar no site que você encontra medicamentos com até 96% de desconto. O senhor não quer abrir um posto de gasolina, não? Eu só entendo de vender remédio e barato. Ultrafarma, tá no coração da gente. Entrou no site, compra com 96% de desconto aqui. No alto do vale, estes veados de cauda branca também estão em alerta sobre os caçadores famintos. Eles estão comendo pasto, mas estão sempre com o ouvido aberto para saber se algum predador a espreita. Assim como os alces, estes veados também têm a parte posterior branca. Mas no seu caso, não para camuflagem. É um sinal de alerta. Porque quando o perigo chegar, eles precisam fugir rápido. Portanto, esses veados, assim como os alces, também precisam praticar a segurança em grupo. Dessa forma, se um deles se assustar, todos irão segui-los, mantendo suas caudas brancas em pé, como sinal de alerta para os demais veados sobre um possível perigo. Capturá-los não é fácil. Estes veados conseguem correr a mais de 50 km por hora e podem pular a mais de 3 metros de altura. Sua velocidade é a melhor ferramenta para a sobrevivência. Esses animais têm a desvantagem de serem os menores dentro da família dos veados. Eles pesam até 136 quilos e medem até a altura do ombro cerca de 1,20 m. Ainda assim, são grandes se comparados aos humanos. Mas nesta floresta, cheia de predadores habilidosos, eles são uma iguaria deliciosa. Este veado deve a sua velocidade às suas patas. Todos os membros da família dos veados são ungulados, o que significa que são mamíferos com cascos. A maioria dos ungulados é herbívora, o que os torna, em sua maioria, presas. O casco deste veado é basicamente uma unha grande, com uma estrutura dura e resistente, desenvolvida para suportar todo o seu peso. Pelo fato dessa unha fazer todo o trabalho, o resto da pata se estendeu com o tempo e evoluiu se tornando uma parte da sua perna. Tornando as pernas mais longas e aumentando o número de juntas que impulsionam o animal para frente.
Tudo isso para que ele possa fugir mais rápido. O alce precisa dessa habilidade de correr rápido, porque não pode depender da sua visão para perceber algum problema se aproximando. A maioria das presas tem olhos nas laterais da cabeça. Isso lhes proporciona 300 graus de visão, ajudando-os a enxergar mais de 80% do mundo ao seu redor a qualquer hora. Apesar de verem bastante, eles não conseguem enxergar direito. Sua visão lhes permite perceber movimentos ao invés de enxergar detalhes. A pouca visão que possuem é melhorada quando há pouca luz por uma estrutura que fica atrás da retina chamada tapetum lucidum. Ela atua como um espelho em seus olhos, refletindo a luz de volta através da retina uma segunda vez e duplicando o sinal. Isso os ajuda a prestarem atenção nos caçadores que ficam vagando à noite, como os lobos sob a escuridão da lua. Porém, o alce tem mais que uma visão ampla à sua disposição para captar possíveis ameaças. Se os seus olhos não o ajudam, seu nariz consegue preencher essa lacuna. Ele tem nervos olfativos aguçados em suas narinas, tornando o seu olfato até 1000 vezes mais preciso que o olfato humano. Assim como os humanos, os predadores como os ursos e os lobos costumam ter olhos grandes posicionados à frente do rosto, dando a eles uma visão limitada de 180 graus. Mesmo com o menor alcance, a vantagem é que a visão de cada olho se sobrepõe, dando-lhes uma percepção de profundidade. Esta visão em 3D os ajuda a localizar a sua presa e a derrubar num piscar de olhos. No extremo sul da região de Kootenay, indo ao sul para os Estados Unidos, os cientistas consideram o Vale do Rio Flathead como um dos lugares mais importantes biologicamente falando do planeta. Aqui, há milhares de espécies de plantas, incluindo mais de 1000 tipos de flores silvestres, mais que no Serengeti africano. O rio é um dos últimos rios selvagens da América do Norte. Não há humanos vivendo em lugar algum ao longo de suas margens. É a única área ao sul do Canadá que nunca foi conquistada pelo ser humano. É o lar de 6 mamíferos de casco, 10 espécies de peixes nativos e é um dos únicos lugares da América do Norte que ainda conta com a presença de populações de cada animal encontrado aqui, na época em que os primeiros europeus chegaram ao oeste. Apesar disso tudo, o Vale do Rio Flathead é uma região selvagem desprotegida. Ao contrário do que acontece com o seu vizinho, o Parque Nacional Lagos Waterton. O Vale do Rio Flathead é o principal ponto de encontro do urso, com a maior população de ursos cinzentos na América do Norte. Os ursos cinzentos costumavam viver em todo o continente, antes de serem expulsos de 98% do seu território, nos 48 estados da parte inferior dos Estados Unidos. Mas aqui na região sul dos Kootenays, eles ainda têm permissão para prosperar. Esta fêmea finalmente está recuperando a sua força total.
Então ela levou a sua filhote de 3 anos para o rio para tentar pescar os peixes nadando por ali. Porque no mundo dos ursos, a mãe é a melhor professora. A filhote está em um importante estágio de sua educação. Ela está com a mãe tempo suficiente para saber como sobreviver por conta própria. Mas parece que ela ainda não está totalmente pronta para sair do seu lado. São nestes 3 primeiros anos cruciais da relação entre a mãe e a filhote que ela irá aprender como usar os poderosos músculos e inteligência impressionante para capturar uma refeição. Os ursos podem ser especialistas. Alguns são excelentes pescadores de salmão em um riacho. Alguns preferem perseguir esquilos, enquanto outros preferem comer pasto em um pântano. A sua especialidade depende do que as mães os ensinaram durante esse período de união tão importante. Os ursos possuem um olfato incrível, melhor que o dos cães de caça. Eles são perfeitos para ajudar a farejar a comida do outro lado da região rochosa. Farejar uma refeição só é útil se você puder chegar perto. Apesar das fêmeas pesarem até 360 quilos e os machos chegarem aos incríveis 770 quilos, eles são rápidos, capazes de ultrapassar cavalos em uma corrida de curta distância. Os ursos cinzentos podem cercar um grupo inteiro de alces com facilidade, ficando a favor do vento, circulando a apenas 200 metros de onde o grupo estiver descansando, sem que eles percebam. Mas hoje, esses ursos estão focados na pesca. Que bom, porque perto dali uma mãe alce também está tentando ensinar ao seu filhote uma lição valiosa. A primavera está em seu auge. Então, as alces prenhas estão saindo do grupo para darem à luz escondidas na floresta. Já que o alce é a refeição preferida de muitos caçadores na região de Kootenais, os seus filhotes são especialmente vulneráveis. Esta filhote acabou de passar por um marco importante de sua vida. Ela sobreviveu durante 3 semanas nesta floresta cheia de predadores. E agora está pronta para começar a explorar. Tudo por causa da visão atenta e dos instintos de proteção de sua mãe. Logo após dar à luz, a fêmea irá comer qualquer rastro do nascimento de seu filhote. Ela irá esconder o seu bebê entre a grama alta, mesmo dos demais membros de seu próprio grupo, para manter o filho invisível aos predadores. E a mãe natureza está ajudando a filhote a permanecer escondida. A pele manchada da filhote a ajuda a se camuflar na floresta. Ela só terá a coloração adulta ao redor dos 6 meses de idade. O filhote não fará barulho e nem produzirá cheiro em suas primeiras semanas de vida. Mas essa filhote chegou até aqui. E, portanto, pela primeira vez em sua curta vida, ela está passeando por aí e explorando o seu ambiente. Este comportamento aventureiro não é exatamente encorajado pela mãe, que está observando de perto atrás dos arbustos. Afinal de contas, seja um urso ou um alce, as mães sabem o que é melhor. Tudo é especial quando se trata de 500 milhas de Indianápolis. Aqui, a disputa para ver quem larga na frente é uma semana antes da largada.
e tem o valor de uma vitória. Disputa da pole position das 500 milhas de Indianápolis. Hoje, 6 da tarde. E dia 29, o maior espetáculo do automobilismo, 500 milhas de Indianápolis. Fórmula Indy na TV Cultura. Meu Deus! Não tem nenhum descontinho? Entra no site da Ultrafarma que eu dou um ultra descontão pra você. Seu Sidney! É só entrar no site que você encontra medicamentos com até 96% de desconto. O senhor não quer abrir um posto de gasolina, não? Eu só entendo de vender remédio e barato. Ultrafarma, tá no coração da gente. Entrou no site, compra com 96% de desconto aqui. Este filhote de alce americano está para completar 2 meses. Assim como o filhote de alce, ele também nasceu escondido na floresta. Mas começou a criar suas defesas rápido, caminhando com somente algumas horas de vida. E quando tinha somente alguns dias de vida, já conseguia passar um humano em uma possível corrida. Porém, ainda assim, desafiou as probabilidades sobrevivendo até agora. Cerca da metade dos filhotes de alces americanos não sobrevivem às suas primeiras 6 semanas. Mas a mãe ainda é a melhor guarda-costas daqui. Ela o está observando cuidadosamente, pronta para atacar caso sinta algum perigo se aproximando. O efeito da primavera não acontece só no chão. Descansando próximo ao rio Kootenay, encontra-se um dos caçadores mais icônicos do céu, a águia pescadora. Ela está construindo seu ninho para preparar o lar para botar seus ovos. O nome em inglês Osprey já diz tudo. Significa ave de rapina em latim medieval. Alguns dizem que o nome vem de ossifragus, latim para quebrador de ossos. Ela também é conhecida como águia peixeira ou gavião do mar, provavelmente por causa de sua dieta que é composta basicamente de peixes. Com uma envergadura de quase 1,80 m de largura, ela consegue voar bem alto e avistar um peixe nadando embaixo d'água a 40 metros de altura. Suas garras voltadas para trás são perfeitas para agarrar os peixes escorregadios. Ela até sabe como segurar sua refeição com a cabeça erguida, de forma a cortar a resistência do vento e reduzir a chance de ser atingida por suas garras. Ela irá comer qualquer peixe que conseguir localizar, mas as suas presas preferidas são os peixes que se movem devagar, como o bagre ou a carpa, que são abundantes nessas águas selvagens. Ela também ficará de olho em outros grandes peixes que ficam na superfície dos grandes lagos da região, para uma caça mais fácil. Não é de se espantar que ela seja conhecida como uma das pescadoras mais bem-sucedidas do reino animal, capaz de agarrar a sua presa 70% das vezes. Um dos predadores mais icônicos da Terra é o lobo cinzento. Ele tem uma taxa de sucesso de apenas 10%.
Mas isso não significa que estes lobos não sejam muito habilidosos em executar uma presa. Eles são habilidosos para saber quando desistir. Um pouco mais acima do Vale Flathead, esses lobos estão no período de acasalamento, e eles só acasalarão se houver comida suficiente para alimentar mais membros famintos da matilha. Normalmente, só o macho e a fêmea alfa acasalam, e todo o resto da matilha fica encarregado de arranjar comida. As mandíbulas deste lobo são incrivelmente fortes, com 22 dentes afiados, capazes de morder com uma força de 105 quilos por centímetro quadrado. É o dobro da força de um pastor alemão. Tudo isso ajuda a derrubar animais como o alce americano e o alce. Não se trata somente de gostarem do desafio. O lobo tem um apetite voraz, precisando de uma média de até 4 quilos de carne por dia. À medida que este predador voraz caminha junto à sua matilha, ele vai escaneando o que está ao seu redor usando seus sentidos. Consegue farejar uma carne deliciosa a 29 campos de futebol de distância. E consegue ouvir o que está a 88 campos de futebol de distância. E consegue correr a até 72 km por hora, cobrindo grandes faixas da terra em um curto período. Os lobos são excelentes em se esconder caso não queiram ser vistos. Eles não querem ser vistos porque seus predadores mais cruéis são os humanos. Os lobos têm sido caçados durante muito tempo, e o sucesso desta caça se tornou um desastre para esta região. Quando os primeiros colonizadores começaram a vir para a América do Norte, havia centenas de milhares de lobos cinzentos por todo o continente. Mas logo, a sua ameaça ao gado e aos grandes animais usados em jogos o tornaram o inimigo número 1 desses colonizadores. Então o ser humano decidiu caçar os caçadores. De acordo com o Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos Estados Unidos, o ser humano matou lobos com mais ardor e entusiasmo que qualquer outro animal na história do país. Prêmios eram entregues pelas suas peles e o envenenamento amplo dizimou populações inteiras em tempo recorde. Até o final do século XIX, os lobos eram mortos aos milhares. Logo, eles estariam completamente erradicados na maior parte da região oeste dos Estados Unidos e em partes do Canadá. Os lobos não estavam seguros nem no território selvagem da região de Kootenays. Eles desapareceram rapidamente do ecossistema. Com poucos predadores para ameaçá-las, as lendárias presas da região de Kootenays foram à loucura. O alce, o veado e o alce americano começaram a dominar, dizimando a vegetação até que finalmente morreram de fome. Isso também significou que não havia comida para os herbívoros menores da região. Não havia áreas de nidificação para as aves locais. E ainda houve o declínio no número de necrófagos, como águias, texugos e raposas. Os cientistas e os governos começaram a notar essas mudanças radicais.
Em 1978, os lobos cinzentos das Montanhas Rochosas foram listados como animais em risco de extinção. Então, medidas começaram a ser tomadas para tentar protegê-los. O primeiro passo foi fazer com que o ser humano deixasse de caçá-los. O segundo foi restringir a invasão humana dentro do território dos lobos. Desde então, a população de lobos vem aumentando e estima-se que agora estejam na casa dos milhares. Eles saíram da lista de animais em risco de extinção em várias áreas ao redor das rochosas. Um fato raro somente alcançado por 1% dos animais encontrados nessa lista. E só na região de Kootenay, há agora cerca de 1.000 lobos perambulando por estes vales. O ecossistema finalmente está voltando à sua glória total. À medida em que a primavera se aproxima do seu ápice e a região selvagem volta à vida, a brincadeira de esconde-esconde continua. As fronteiras das montanhas rochosas conseguiram equilibrar muito bem as populações de predadores e presas. O ecossistema depende da manutenção desse equilíbrio. Graças às leis da natureza em um ecossistema intocado, sem a interferência humana, a região selvagem de Kootenay e os animais que vivem aqui conseguem realmente prosperar. Depois de passar 2 anos fechada por conta da pandemia da Covid-19, a Casa Museu Madalena e Gilberto Freire vai reabrir as portas para o público. Aqui é possível conhecer de perto uma parte da história de um dos maiores sociólogos e escritores do país. O casarão, localizado no bairro de Apipuco, zona norte do Recife, estava fechado desde março de 2020. E foi nesse tempo que o local passou pelo maior projeto de restauro e conservação desde a sua inauguração no ano de 1987. São, na verdade, 2 grandes projetos. Um projeto que beneficiou o conjunto arquitetônico de toda a fundação, que envolve, para além da Casa Museu, também o espaço cultural, o antigo centro de documentação, que se transformou no nosso laboratório de restauro, e também o conjunto paisagístico, né? Tanto os objetos como as roupas, tudo passou pela preservação. Alguns foram conservados e outros foram restaurados de fato, né? Por conta da questão de estar bem deteriorado. Do Recife, Paula Aguiar.
Quanto mais alto subir e mais distante cair, maior a nota. É assim como funciona a 16ª Mostra de Foguetes, uma das etapas da Olimpíada Brasileira de Astronomia. Aqui no município de Vilhena, em Rondônia, participam quase 50 alunos de uma das 29 escolas municipais. Todos os foguetes foram feitos à mão pelos próprios estudantes, com materiais como garrafas PET. Para o foguete voar, tem a base, né? Daí no foguete o meu é de 2 litros, então vai 600 ml de água, a gente conecta na base e coloca a bombinha. A bombinha vai pressurizando ela e com isso o ar vai ficar comprimido junto com a água e com isso a gente dispara o foguete e ele voa. Qual que é a parte mais difícil de construir um foguete? Olha, eu acho que é a parte das empenas, que no caso é aquelas 3 partezinhas do foguete, né, embaixo. O objetivo é reconhecer o talento e incentivar o interesse pela ciência. Eu me interessei até porque eu gosto muito de astronomia, foguetes e tal, espaço. Mesmo que eu não ganhe, o importante é participar e tá tudo bem. De Vilhena, Yuri Lima. Saudações a você que está ligado conosco na Cultura. Vamos juntos, vamos nessa a partir de agora com o fim de semana mais veloz do ano no automobilismo. É a disputa da pole position das 500 milhas de Indianápolis. Já é tudo 500 milhas, o maior espetáculo do automobilismo que você confere no próximo domingo ao vivo aqui na tela da Cultura. E dentro de instantes, ao vivo também, a disputa da pole position com o Brasil na pista. Rodrigo Matar, bem-vindo, boa tarde. O Brasil na pista com Tony Kanaan sendo o primeiro piloto aí, com Ganassi e Ed Carpenter apenas. Somente 2 equipes no Fast Six pela ordem. Reversa Kanaan, Ed Carpenter, Marcus Ericsson, Alex Palou, Rinus VeeKay e Scott Dixon. Um destes 6 será o pole position para a 106ª edição da Indy 500. É o sistema de classificação único das 500 milhas de Indianápolis. A programação dura todo o mês de maio. Aí estão os classificados para o Fast Six, os 6 mais velozes do fim de semana. A classificação em Indianápolis, ela acontece uma semana antes da largada e atualmente ela dura 2 dias. A primeira fase é no sábado, em que todos os carros têm pelo menos uma tentativa garantida de ir à pista. Depois, no domingo, nós tivemos há pouco uma fase com os 12 mais rápidos no sábado e os 6 melhores desta fase voltam agora à pista, do mais lento para o mais rápido na fase anterior, ou seja, esse top 12 que nós tivemos há pouco, para a disputa da pole position. Então, quem for o mais veloz agora vai de fato largar na pole no próximo domingo. A definição dos 6 primeiros lugares e das 2 primeiras filas. E olha, a Cultura está em Indianápolis. Jornalista convidado do Correio do Povo e da Rádio Guaíba de Porto Alegre, Bernardo Berst, imagens ao vivo de Indianápolis agora para você. E ao vivo de Indianápolis está o Bernardo para contar mais pra gente da classificação da disputa pela pole do maior espetáculo do automobilismo. Alô, Bernardo, você me ouve? Boa tarde, Jefferson. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, fãs da velocidade. A gente está aqui do ladinho da pista, podem ver atrás de mim. E essa expectativa das 2 usinas de força que dominaram todos os treinos, aqui treinos livres, treinos de classificação das 500 milhas, que são a Chip Ganassi e a Ed Carpenter Racing. Tá uma diferença bem grande dessas 2 para as outras, pelo menos em trem de classificação, com essa curiosidade que uma tem motor Honda e a outra tem motor Chevrolet. Então o segredo não está no motor, tá no que essas 2 equipes estão fazendo aqui em Indianápolis. O fim de semana de classificação marcado pela expectativa de que talvez tenhamos quebra de recorde de velocidade. Qual o clima sobre isso aí em Indianápolis, Bernardo? Vamos com o Bernardo aí, se estiver nos ouvindo, sobre a expectativa da quebra de recorde. Você vê aí o troféu cravado, o rosto do Hélio Castro Neves, mas a expectativa de quebra de recorde de velocidade. Para esse fim de semana, talvez tenhamos a pole mais veloz de todos os tempos em Indianápolis. Tem uma expectativa grande sobre isso.
A gente tem o que acaba de acontecer agora, talvez nos ajude com isso, Jefferson, porque o sol está atrás veio uma camada de nuvens bem grande, tapou sol, não tem mais sol batendo direto no asfalto. Isso deve ajudar principalmente a preservar a característica de aderência dos pneus. E aí, conforme as voltas vão passando, os pilotos conseguem manter uma performance mais equilibrada em cada volta e chegar a esse recorde de média de velocidade. Fácil não vai ser, porque subiu um pouco a temperatura. A expectativa é que tivesse até um pouco mais frio do que está. Está perto dos 20 graus aqui em Indianápolis. Se esperava 17, 16 graus. Mas sem sol, a gente tem uma chance maior de ter velocidades mais altas, sim. E o vento está bem razoável, não tem muito vento na pista. Beleza, o Bernardo fica conosco ao longo da transmissão desta definição da pole position. Os carros estão num período de intervalo em que as equipes podem fazer algumas alterações no acerto. Vamos ouvir agora Hélio Castro Neves, que não se deu bem nessa classificação. O Elinho foi eliminado na primeira fase ontem, vai largar na 27ª posição entre os 33 carros do grid no próximo fim de semana. Vamos ver o que falou sobre isso o tetracampeão Hélio Castro Neves. Gente, hoje o dia realmente não era para o carro número 6 em relação à velocidade. Realmente não sabemos da onde. Você vê que a Andretti também não está muito lá essas coisas. Somente o meu companheiro de equipe, Simon, que andou muito bem. O carro dele era do Diego ano passado, que ele fez um bom trabalho. Né? Tem que dar um parabéns para o Simon, que ele pôs tudo direitinho. Infelizmente não é onde a gente parte, mas é onde a gente termina. A gente já partiu em 26ª uma vez e quase ganhou a corrida. Então, quem sabe, esse quase não acontece. A classificação de Indianápolis e suas peculiaridades, aí está o Tony Kanaan, que vai ser o Brasil nessa disputa pela pole position. São 2 voltas de aquecimento para cada carro, cada um tem uma tentativa, um carro por vez na pista, e o que vale é a média de 4 voltas rápidas. Quem tiver a melhor média, larga na frente. As posições 13 a 33 do grid foram definidas ontem, com o Elinho em 27º. As posições 7 a 12 definidas agora há pouco. Com o momento aí do top 12, definindo as 6 últimas posições do grid de largada, Rodrigo Matar. Pois é, tivemos aí entre os pilotos que avançarão, na verdade ficaram de 7ª a 12º, Pato Ward, Félix Rosenquist, a dupla da McLaren, mais Romain Grosjean, que acaba sendo o melhor Andretti, o melhor estreante, Sato, Will Power e Jimmy Johnson. Estes 2 últimos tiveram alguns sustos no treino, Romain Grosjean também. Mas o Grosjean tem o mérito de ser o melhor novato entre todos os inscritos e vai receber um prêmio de $10 mil mais o leite, né? Também um privilégio que o Pietro Fittipaldi teve na edição de 2021. Aí estão os carros dando 2 voltas atrás do Pace Car, são 2 voltas de saudação aos fãs. Este já é o Pace Car oficial que vai ser pilotado por Sarah Fisher nas 500 milhas de Indianápolis no próximo fim de semana. Isso porque os carros acabaram de dar 4 voltas rápidas cada, estes 6 que se classificaram, além dos 6 que foram eliminados. A partir disso abriu-se uma janela de 5 minutos para que as equipes trabalhassem nos carros. Agora essas 2 voltas que, segundo a Indy, devem auxiliar no resfriamento dos carros, sobretudo na parte de motor, e eles vão voltar aos boxes para mais 5 minutos de ajustes antes que a pista seja efetivamente liberada para que tenhamos 6 tentativas de briga pela pole, quem sabe de quebra de recorde de velocidade. Os carros estão rodando aí a cerca de 160 km por hora atrás do Pace Car, e quando voltarem aos boxes as equipes ainda podem remover algumas partes para resfriamento, reabastecer, fazer ajustes na asa dianteira e asa traseira, mudar a pressão dos pneus. E pode haver, inclusive, uma troca de pneus aí por parte das equipes. Eu sou Jefferson Kern, estou com o Rodrigo Matar, estou com você na hashtag Indy na Cultura. E além de você que está nos assistindo, vamos ter mais uma companhia para lá de especial no próximo domingo, 12h30, no dia da corrida, no dia das 500 milhas de Indianápolis. Saiba agora de quem se trata. Olá a todos, eu sou a Bia Figueiredo e eu estou aqui com o fundo 500 milhas de Indianápolis de 2011, uma das 4 corridas de 500 milhas de Indianápolis que eu participei na minha carreira. É com muito prazer que eu vou anuncio aqui, né, que eu vou fazer parte da transmissão na TV Cultura junto com o Rodrigo e o Jefferson no próximo domingo. Então espero vocês todos lá. Vamos torcer para os brasileiros, Tony e Elinho, para quem sabe mais uma vitória brasileira nas 500 milhas. Beijão!
Uau, vamos nessa, Rodrigo Matar, que maravilha ter a participação do Bernardo Berst lá direto de Indianápolis, esse reforço maravilhoso da Bia Figueiredo. Não vamos ter mulher na pista, mas a Sarah Fischer pilotando o Pace Car e a Bia conosco aqui no próximo domingo a partir do 12h30. Sem dúvida, grandes reforços para a nossa transmissão e vamos que vamos para esse Fast Six. Muita expectativa para ver essa quebra de recorde acontecer ou não. As condições da pista parecem favoráveis. Tivemos voltas alucinantes no top 12. Rinus VeeKay e Ed Carpenter, pelo menos em uma volta, conseguindo médias acima de 234 milhas por hora. Agora, o grande desafio é ver se alguém vai manter essa consistência ao longo das 4 voltas e superar a marca histórica do Scott Brayton para pole, se bem que o recorde histórico do Erik Lundijk, esse vai ser muito mais difícil de ser superado. A TV americana está mostrando aí The Club, a única conversa gravada em toda a história entre os 4 tetracampeões das 500 milhas de Indianápolis em meados do ano passado, lá mesmo em Indianápolis, e a única conversa gravada na história, porque lamentavelmente um dos 4 tetracampeões, esse aí, Al Unser-Pai, nos deixou em dezembro do ano passado. E a gente tem uma surpresinha pra você, além da Bia, que é exatamente isso que a TV americana resolveu mostrar pra gente. Os melhores momentos desse papo entre os 4 tetracampeões que estão aí, Al Unser, Rick Mears, AJ Foyt e Hélio Castro Neves, você confere na abertura, na espera, na contagem regressiva para a largada das 500 milhas de Indianápolis. A cultura entra no ar 1 hora antes da largada no próximo domingo. Avise seus amigos, não perca, espalhe essa mensagem pela hashtag #IndyNaCultura. E eles mostraram isso exatamente porque eu vejo aqui no Twitter que o Pace Car estava sendo pilotado, por Rick Mears nessas voltas de saudação ao público. Que maravilha. Indianápolis é isso aí, Matar. Falta 1 semana para a corrida, é volta de aquecimento e a gente já está arrepiado até a espinha com tudo que está acontecendo. É falar esses nomes, é lembrar, pensar nesse clima de tensão, de velocidade absolutos que a gente fica em polvorosa. Parece que é dia de corrida, Rodrigo Matar. Até porque estamos falando do maior poleman da história da Indy 500, que é Rick Mears, né? Um gênio, o rei dos ovais, um dos maiores pilotos que vi correr nesse tipo de circuito. Realmente uma lenda, faz parte da história da categoria. Vamos ver se pelo menos o Dixon chega próximo do recorde do Rick Mears. Tem chance disso acontecer, do Dixon alcançar a sua 5ª pole position para a Indy 500. Rick Mears, que tem 6 pole positions nas 500 milhas, Dixon pode chegar a 5, hoje está empatado em segundo lugar nesse ranking, com Hélio Castro Neves, AJ Foyt e Rex Mays, que é um piloto dos anos 30 e 40, o que mais largou na pole sem vencer as 500 milhas, todos eles largaram 4 vezes na posição de honra. A classificação, a definição da pole em Indianápolis, que é como se fosse uma corrida à parte, ela vale um prêmio de $100 mil, tem toda aquela tradição, a foto da primeira fila que acontece na segunda-feira pela manhã. Esse ano nós não estamos tendo uma tradição que é o bump. Historicamente em Indianápolis nós temos mais interessados em correr do que vagas no grid, mas tivemos 33 carros exatamente inscritos, então não tivemos a cerimônia do bump, em que alguém, pelo menos, sempre sobra. Os carros estão no último período de adequação antes que nós tenhamos a presença das feras, das 6 feras, Tony Kanaan, Ed Carpenter, Rinus VeeKay, Marcus Ericsson, Alex Palou e Scott Dixon na pista. Dá para dar mais um pulo em Indianápolis. A cultura está lá com o nosso jornalista convidado, Bernardo Berst. Qual a movimentação por aí a menos de 5 minutos da entrada do primeiro carro na pista, Bernardo? É aquele momento, a galera tá na arquibancada aqui do meu lado esfregando as mãos para ver os carros acelerando. E eu queria trazer um detalhe que eu estava reparando enquanto eles estavam atrás do safety car, que até nisso tem estratégia, né? Pode ver que em vez deles ficarem naquela fila indiana que a gente vê na corrida, eles estavam tentando se deslocar pela pista, mesmo pegando sujeira no pneu ou não. Não sei se vão trocar esse pneu, mas que é para deixar o motor em ar livre mesmo, para pegar o máximo de ar possível. Então estava cada um num canto da pista, independentemente de onde estava o Pace Car. Então achei bem peculiar. A gente não viu isso em Indianápolis ainda, os pilotos fugindo da fila enquanto estavam em período de preparação para esse treino do Fast Six. É exatamente uma questão de resfriamento, né, Bernardo? Agora a gente vê imagens do público, é um belo público em Indianápolis, um domingo relativamente frio, não temos nem 20 graus de temperatura ambiente, você descrevia há pouco. Os pneus podem ser trocados pelas equipes que agora chegam aos boxes e desmontam imediatamente os carros. Até se falava que os carros com motor Chevrolet, no caso Rinus VeeKay e Ed Carpenter, têm mais dificuldades nesse resfriamento do que nos motores Honda, como por exemplo os carros do Scott Dixon e do Tony Kanaan. Overall, when you look at your group, how pleased are you with what they've done?
Bom, vamos ouvir aí o Chip Ganassi falando com a TV americana. On each and every car, and that's, it's okay to get one car. Nós temos a sorte de ter grandes pessoas trabalhando nos nossos carros. E está tudo ok, a gente tem 4, podíamos ter tido 5. Tem que parabenizar todos os caras da nossa equipe ao longo da temporada por terem feito um grande trabalho até aqui nesse final de semana. Eles podem conseguir a primeira fila, o que não acontece desde 98. Qual a expectativa? So it's going to be interesting. That's why that nice pace lap there was to get a little temperature back down in the engines. Acho que todos estão conseguindo um ritmo de volta muito bom, excelente. Hopefully they got the temperatures down to where we can have some performance. Espero que o Fast Six seja um excelente entretenimento para os fãs. Vamos ver aí como é que vai ser pra gente. Pois é, tem isso, né? A Ganassi pode, desde 98 a 24 anos, colocar 3 de seus 4 carros e ocupar toda a primeira fila do grid largado. Que coisa, hein? Your engine's got to be cool to do that, and so hopefully that we can do it again. E ele falando da questão do resfriamento, que os motores podem chegar até além de 234 milhas nesse Fast Six, nessas últimas voltas, para definir o pole da Indy 500. Quando o Chip Ganassi fala em 234 milhas, nós estamos falando de 376 km por hora, e isso é velocidade média. Aí está o Pato Ward, que foi o primeiro eliminado na sessão dos 12 melhores. Vamos ouvi-lo. So yeah, we need to dig into what really happened and why we randomly just lost speed from one day to another, and it's the same on the 7 side. So yeah, we'll look at that, but ele está dizendo que de um dia para o outro eles acabaram perdendo um pouco mais de velocidade, que não estão muito contentes com o resultado obtido, mas que os caras da Arrow McLaren SP fizeram um excelente trabalho. E apesar de tudo, eu estou contente, e essa é uma boa posição de largada para nós, Pato, que vai abrir a terceira fila do grid. Eu acho que é um bom lugar para se começar a corrida, fala o piloto mexicano. E ele e o Rosenquist estarão juntos na terceira fila. Rosenquist no meio e Pato Ward pelo lado esquerdo, né? De quem larga no grid. Exatamente. Você pelo lado esquerdo de quem larga. Isso, você... direito do vídeo. Exatamente. Juntamente do Romain Grosjean, que foi o melhor novato na classificação. O único piloto da Andretti. Aliás, a Andretti muito mal na classificação. Apenas o Grosjean entre os 12 melhores. E você tem, por exemplo, o Colton Herta largando na 25ª colocação. Alexander Rossi largando a partir do 20º lugar. O Elinho, que a Meyer Shank, sua equipe, tem aquela parceria da parte de engenharia com a Andretti, largando em 27º. Então, não se achou a Andretti em termos de classificação. O Elinho dizia que o carro está muito bom, ele está muito confiante no carro para a corrida, mas se tivermos altas temperaturas, o ar fica menos denso, é menos aderência, mais difícil de ultrapassar e torna-se um desafio extra sair tão de trás no grid de Indianápolis. E além de tudo, na qualificação, o carro dele sofreu com problemas de equilíbrio. Muitos pilotos tiveram problemas, o Montoya, de quem também nós esperávamos até alguma coisa. Além de a gente ter o Rosenquist e o Pato como parâmetro, o Montoya teve falha mecânica. Então foram muitos os pilotos que poderiam ter feito muito mais do que normalmente fazem em treinos classificatórios para a Indy 500, que acabaram sendo prejudicados pela fase de suas equipes. A Andretti realmente não se encontrou até agora nessa 106ª edição da Indy 500. Jefferson. Hashtag Indy na Cultura. Você participa, você interage conosco. Você já avisou seus amigos que a cultura está em Indianápolis, que vai ter Bia Figueiredo, que vai ter conversa dos tetracampeões, que vamos abrir 1 hora antes da corrida no próximo fim de semana? Vamos nessa e vamos dar um pulo lá em Indianápolis antes que os carros entrem à pista. A qualquer momento vai ter esse Ayrton Canaan acelerando. Alô, Bernardo Berst, sua última observação antes do início da classificação de fato do último segmento, a definição da pole position das 500 milhas de Indianápolis. Vem aí. Vamos falar mesmo do Tony Kanaan, então, Jefferson. Eu conversei com ele brevemente aqui na sala de imprensa e transparece confiança. A gente vê toda a Ganassi muito confiante e nos dois setups, tanto em treino de classificação quanto em acerto de corrida, o Tony muito confiante, tanto que ele até abdicou de ir para a pista algumas vezes, o carro ficou lá na garagem para últimos ajustes, ou nem mexeu no carro porque estava bom do jeito que estava. E a confiança foi tanta que eles tiveram esse problema eletrônico na direção. Eu vi aqui no box, eu estava lá embaixo, e eu vi eles trocarem 3 direções diferentes do carro do Tony Kanaan,
e nenhuma acendeu as luzinhas no painel. Imagina que poderia dar um certo desespero numa equipe, num piloto que não estão tão preparados, que não conhecem as várias milhas e milhas dessas 500 milhas, mas o Tony fez treino sem ter informação no painel. Não sei como é que vai estar para essa última sessão, essa informação eu não tenho, mas a questão é, a confiança é tal que ele classificou para o Fast Six, mesmo tendo uma certa deficiência de informação no carro, com o painel não funcionando do seu carro da Ganassi depois dessa falha elétrica durante os treinos livres ainda no começo da manhã. Exatamente. Vamos ouvir aí o Felix Rosenqvist, que também foi eliminado na fase que aconteceu agora há pouco. Change all our gears and everything to match the lower speed that we suddenly had. So we still don't know why we lost speed, but we're pretty happy to be P8 instead of P12, I'd say. Rosenqvist dizendo que durante essa volta de classificação ele acabou tendo muito menos velocidade do que imaginou que teria, porque tentaram fazer um ajuste na relação de marchas do carro que não deu resultado. Por isso que ele virou velocidades muito mais baixas do que ele esperava virar. Mas na terceira fila dá para conseguir ganhar essa prova. Tá confiante o nosso bravo Felix Rosenqvist, hein? O oitavo lugar no grid foi de onde saiu Hélio Castro Neves no ano passado para a vitória. E falava-se aí da Chip Ganassi ter a possibilidade de fazer toda a primeira fila do grid. Tem 4 carros entre os 6 que vão disputar a pole. Isso aconteceu em 98 com a equipe AJ Foyt, acredite. A pole position do Billy Bolt, em segundo lugar o Kenny Brack, e na terceira posição o Greg Ray. Carro do Tony Kanaan está sendo levado para a saída dos pits. São 2 voltas de aquecimento e 4 voltas rápidas. Quem tiver a melhor média nas 4 voltas rápidas, larga na pole position. 375 km por hora a gente tem observado de média ao longo dos treinos do fim de semana. A classificação que é feita com mais potência do que normalmente. A potência dos carros aí se aproxima dos 700 cavalos de classificação. Nem é uma potência tão alta. Em 94 a gente já tinha um motor Mercedes especial da Penske de 1000 cavalos de potência, mas a aerodinâmica funciona tão bem que nós podemos ter até a pole mais rápida da história, Rodrigo Matar. A pole Desculpe, Jefferson, o que é incrível, né? Diga. A pole mais rápida da história, só para complementar, foi de Scott Brayton, em 1996, pela equipe Menard, 233,718 milhas. São 376,052 km por hora de média. Temos rádio aí do Tony Kanaan, vamos ouvir. É sobre a questão da relação de marchas, que eles vão naquele padrão que eles desempenharam no top 12, usando a quinta marcha em grande parte do traçado, mantendo o giro alto e só trocando para a sexta quando necessário. Isso falando da última volta, claro. Mas é incrível, né, Jefferson, amigos e amigas em casa, que com um chassi de 10 anos praticamente, com uma alteração aerodinâmica nos últimos anos, nós tenhamos esse recorde de velocidade por superar numa época em que os carros tinham um refinamento aerodinâmico muito maior, eu diria até, do que esses modelos de 2012 que estão aí sobrevivendo tanto tempo. Quer dizer, o trabalho das equipes, os ajustes finos, comportamento do pneu Firestone e tudo mais, fora o regime de rotação sendo mantido num nível muito alto de excelência o tempo inteiro, faz desses carros verdadeiras bestas sobre rodas, mesmo com 200 cavalos a menos, capazes de superar a marca histórica do Scott Brayton no motor Buick, de 1996. Na hashtag Indy na Cultura, nós temos a galera fazendo um verdadeiro bolão para saber quem será o pole position. O de Assis, uma turma do churrasco em Osasco. Olha que maravilha, rapaziada, fazendo um churrasco aí e curtindo a definição da pole position. O Miguel apostando no holandês Rinus VeeKay. Será que vive a lenda do holandês voador mais uma vez na Fórmula Indy? Alessandro Torquato, a Carol Polita lá de Curitiba está conosco. Agora sim, Carol. Adriano Faveta. Relembrando os tempos de piloto do Chip Ganassi. Aí está Tony Kanaan, que conversou com a TV americana. Vamos ver o que disse o Tony. Was the runner-up. We won the championship with Palou, so I'm in one of the best teams in IndyCar. So my chances are as good as, I've ever had. And I think we proved that last year, so I'm confident that as chances dele são as melhores que ele pode ter. Eu estou na melhor equipe, a equipe do campeão.
a equipe do campeão, e o Tony Kanaan, que no ano passado fez os ovais, dividindo o carro com o Jimmie Johnson, esse ano faz apenas as 500 milhas de Indianápolis num quinto carro da equipe. É uma esquadra Chip Ganassi, só o próprio Jimmie Johnson, que errou na sua tentativa agora há pouco e ficou de fora da definição da pole. Última frase dele: vim para reduzir a diferença em relação ao Hélio. Uau. Ou seja, de títulos na Indy 500. Exatamente, chegaram aqui com o troféu. Venceu uma vez em 2013. Aí está o estrategista de Marcus Ericsson. O Michael Guerra falando que na tentativa do Marcus Ericsson no top 12, ele foi atrapalhado por rajada de vento. Mas que essas rajadas de vento poderão até nos favorecer agora, que a gente pode ganhar de 2 a 3 milhas por hora, mais ou menos, no Fast Six. E vamos dar um excelente espetáculo para o público agora. O repórter pergunta sobre consistência e agressividade dos carros da Ganassi nas 4 voltas médias. E dizendo que definitivamente é um balanço entre velocidade, agressividade, consistência. Os carros são muito bons em uma volta rápida, mas têm sido bastante consistentes em 4 voltas. As nuvens encobriram a pista, então devemos ter carros mais rápidos agora. Daí Dario Franchitti. Dario Franchitti, tricampeão da prova, 2 títulos pela Chip Ganassi, o último há 10 anos, que foi a última vez que a Ganassi venceu as 500 milhas. Vamos ouvir o escocês voador. There's a great feeling when you cross the yard of bricks and you see a big number. There's also a bad feeling when you see a slow number and the car is really loose and all those things. So, now it's down. We've got 4 cars in the Fast Six. That's a hell of a job by the Chip Ganassi group. And Jimmy's safe. Vocês voador falando que a Ganassi está com 4 dos seus 5 carros no Fast Six. É um grande grupo de carros e pilotos também. Fizeram agora os últimos ajustes nos carros. E vamos ver como é que as coisas começam a partir de agora. E ele espera ver um carro da Ganassi pelo menos na pole position. In the Fast Six will have made adjustments from those Fast 12 runs, so it's a slightly different playing field. The cars are warmer, track temps come down, the wind's moved a little bit, so here we go. All right, it's time to go, Lee. Vamos nessa, ouvimos o Dario Franchitti, a pista está liberada e o primeiro a fazer a sua tentativa é Tony Kanaan. Hashtag Indy na cultura, para quem você torce, em quem você aposta. Zé Antônio Alves, Fabrício de Vasconcelos, Wagner Gonzalez, acompanhando tudo da redação da revista Curva 3. O Fabrício Vasconcelos está dizendo o seguinte: esse negócio de média de 4 voltas é para acabar com o emocional da gente. É exatamente isso. Todo mundo que corre em Indianápolis dá o seu testemunho do quão tensa é a classificação da corrida. Você tem que andar de pé no fundo o tempo todo e acelerar e acreditar no carro, que vai fazer curva, que vai virar tempo, que não vai bater. É um negócio impressionante. Classificação de Indianápolis é uma corrida dentro de uma corrida, Rodrigo Matara. É simplesmente emocionante, né? Acompanhar agora a disputa pela pole position. Vamos ver quem serão os homens mais rápidos dessa tentativa de voltas. E Tony Kanaan, que é um cara que já ganhou essa corrida, sabe tudo de correr em Indianápolis. O piloto mais velho do pelotão veio para a sua tentativa. Fique atento quando mostrar aí a telemetria do carro, as velocidades em fim de reta, no fim da reta dos boxes. O vento está soprando a favor da reta dos boxes hoje. Por ali eles estão passando das 240 milhas por hora, ou 386 quilômetros por hora de velocidade máxima. Marcus Ericsson chegou a 392 hoje pela manhã e se tornou o homem mais veloz do planeta em 2022. A partir de agora, salve-se quem puder. Começa a definição da pole position em Indianápolis, bandeira verde para Tony Kanaan. Volta de aquecimento do Tony 220 e 348. É um bom parâmetro para a gente ver o que ele vem sentando a bota no seu carro. Vamos ver aí, Tony. É importante que a gente repare nessa questão da velocidade. Os carros mais bem acertados, eles não baixam de 230 km por hora em saída de curva. Ele conversa muito pelo rádio com a equipe nessa sua primeira tentativa. Primeira volta mais rápida da fase anterior do treino teve o Scott Dixon a 234 milhas de média. Vamos ver o Tony. Já batendo 386 km por hora antes da linha de chegada. Olha aí, colocaram em quilômetros, maravilha, 374,9.
para Tony Kanaan, beliscando as 233 milhas. Talvez falte um pouquinho aí para a disputa pela pole, mas um belo começo, pelo menos para ficar de olho na primeira fila do grid. Lembrando que as filas são de 3 carros no grid de Indianápolis. E ali na telinha o sorriso da Lauren, que é a esposa do Tony Kanaan, acompanhando a volta de classificação do marido. E já do lado do troféu, né? De olho em estampar a face do Tony Kanaan no troféu do vencedor das 500 milhas de Indianápolis mais uma vez. 2 para o final, aviso do rádio para Tony Kanaan. Você ligado conosco na hashtag Indy na Cultura, o Brasil está na pista. Deu 0,3 milha em relação à primeira volta, Jefferson. É uma coisa que a gente vai observar, os pilotos vão perdendo um pouquinho de velocidade a cada volta realizada. Por enquanto o Tony Kanaan com média de 2:32.8. Dificilmente a pole, a menos que essa questão de resfriamento de motores realmente seja uma influência muito grande, tem uma mudança muito forte de vento, de temperatura. Eu acho que a pole não fica abaixo de jeito nenhum de 233 milhas, mas o Tony vem num tempo competitivo. Para completar a sua terceira volta, são 4 no total, vale a média das 4 voltas rápidas. Aí está, a bandeira branca é mostrada antes da abertura da última volta, chega acima de 386 no fim da reta. Mas vai perdendo 0,3 milha por volta, né? Exatamente, mas ainda é um parâmetro constante. É normal que o piloto perca um pouquinho de velocidade a cada volta. A volta boa mesmo é a primeira volta rápida. Depois você sempre perde um pelinho. Impressionante como ele não perdeu velocidade. Ele veio com muita consistência. Nenhuma vez ele bateu. Agora só que ele virou abaixo de 230 no pontão de curva. Mas muito pouco. Vamos ver, para fechar a sua tentativa aí, Tony Kanaan. Agora deixa o carro vir para dentro, não corrige a trajetória, não engata a marcha no limite, Tony. Fecha com 232.372 milhas, 231.5 na última volta. Está feita aí a primeira tentativa com Tony Kanaan, 232.372 milhas. O bom baiano fazendo a sua tentativa para largar na pole nas 500 milhas de Indianápolis. E há que se destacar que o Tony fez esse top 12 também, o Fast Six, possivelmente por conta do escasso tempo entre um treino e outro, totalmente no escuro, sem formação do carro, de como estava rotação e tudo mais. Então um treino classificatório, acho que deveras interessante para o Tony Kanaan. Já vai classificar nas 2 primeiras filas, está no páreo piloto brasileiro. Em quilometragem, 373,886 km por hora de velocidade média para Tony Kanaan. Aí está Ed Carpenter, que só corre nos circuitos ovais na sua própria equipe. Um especialista em Indianápolis, já largou 3 vezes na pole position. Ele fez a 8ª volta mais rápida da história dos treinos livres no treino de ontem pela manhã. E é um dos 10 pilotos da história com 3 pole positions ou mais, e um dos 10 da história com 2 poles seguidas, em 2013 e 2014. É o homem que tem os segredos da pista e faz os carros da sua equipe serem tão competitivos quando chegam em Indianápolis, principalmente na classificação. Nunca venceram, mas estão sempre largando na frente, Batara. E ele tem um parentesco com a família George, que por anos foi dona do Indianapolis Motor Speedway, pois ele é enteado do Tony George. É um piloto que sabe guiar muito o oval, sempre foi um pouco deficiente misto, mas o oval Ed Carpenter nunca nos decepcionou em termos de velocidade. Hashtag Indy na Cultura, você na torcida conosco na disputa da pole position das 500 milhas de Indianápolis. É a classificação mais tensa, mais fenomenal, mais sensacional do planeta. Só podia ser dentro do maior espetáculo do automobilismo que você vê no próximo domingo, 29 de maio, ao vivo aqui na Cultura. Vamos nessa bandeira verde para Ed Carpenter, vai para a sua primeira tentativa. 241, 242 de velocidade final no fim da reta. São 389 km por hora aferidos para o Ed Carpenter. Primeira volta dele no top 12 foi 234,2 de média. Primeira volta aferida, você vê que ele não baixa de 231 milhas praticamente na saída da curva 2. Saída da curva 2 e saída da curva 4 são os momentos de velocidade mínima que os carros atingem durante a volta. Toda a família do Ed Carpenter aí acompanhando esse piloto que é da cidade de Indianápolis, é praticamente um piloto da casa. Vamos ver como fecha aí a sua primeira volta rápida. 233,8, foi praticamente uma milha mais rápido que o Tony em sua primeira volta rápida. A família aplaude porque, olha, é performance para no mínimo brigar aí pela primeira fila do Ed Carpenter. A menos que seja um acerto muito ousado com pouca asa e ele tenha uma perda vertiginosa de desempenho a partir de agora. A ver, né, como se comporta o piloto do carro número 33, mas uma voltaça no primeiro giro. Pode ser o segundo com mais poles na história, ao lado de Scott Dixon, Hélio Castro Neves, AJ Foyt e Rex Mays, todos com 4 pole positions.
Se vencer a prova no próximo fim de semana, pode ser o piloto que mais demorou para vencer em Indianápolis, porque vai para a sua 19ª tentativa nas 500 milhas. Média até aqui de 233,5. Ele ainda tem uma milha de vantagem na média com relação ao Tony Kanaan. Perdendo meia milha, o Tony estava perdendo 0,3 por volta. É aquela coisa, às vezes eles optam por um acerto mais agressivo e a perda de desempenho de volta para a volta é maior. A do Tony você vê que ele não perdia muito, não foi tão veloz quanto o Ed na primeira passagem, mas teve uma perda progressiva. O Ed já teve uma perda maior da primeira para a segunda. É interessante porque aí passa-se um parâmetro para o Rinus VeeKay, né? Vai ser o penúltimo a entrar na pista. Ganassi com grande chance de ter o piloto na pole position. Que foi o mais rápido ontem, o holandês Rinus VeeKay. Aí está o Ed Carpenter, mas agora muito bem. Agora quase não perdeu. Agora foi muito bem o Ed Carpenter, ele piorou apenas 7 milésimos. Aquele 0,1 milha, nem isso, representa apenas 7 milésimos no cronômetro. É para virar na casa de 233 milhas, para brigar no mínimo pela primeira fila. 235 no fim da reta oposta, contra o vento, são 378 km por hora naquele ponto. Não baixa de 230 na tomada da curva 4. Belisca os 229. Aí vem o especialista em Indianápolis, uma voltaça para brigar pela pole, Ed Carpenter. Perdeu muito nessa última volta, mas ainda à frente do Tony Kanaan. Conseguiu virar a média 233 milhas,080. A média das 4 voltas, 374,8. Muito bom o trabalho do Ed Carpenter. O Jefferson, curioso aqui, 240,713. Correta a velocidade dele no fim da reta na entrada da curva 1. 240,713. A gente faz a conta aqui já e passa para o telespectador da cultura qual foi a velocidade de ponta. 387,307 km por hora. Uau! De velocidade final. Vamos ouvir o Tony. I got to thank the Legion. I got to thank Chip for this opportunity. Olha, o Tony disse que o pessoal conseguiu, nos últimos minutos, deixar o carro com informações no painel. Ele agradece à equipe, o grande esforço da equipe, todos os carros no top 12. 4 carros do Fast Six e eu estou muito feliz, diz o Tony. É um grande trabalho de qualquer forma do Tony Kanaan, ainda mais fazendo apenas essa prova nessa temporada da Fórmula Indy. Aí está o homem mais veloz do mundo na atualidade. Vamos ouvi-lo, Marcus Ericsson. The sort of build up and everything that goes on and just the speedway, just the feeling of being on the speedway and then race day with all the fans, it's just something else. Each year for me it just becomes more and more important and I understand how big it is and that's why my desire to win it is just becoming stronger and stronger all the time. Basicamente dizendo que o mês de maio é espetacular e que dessa vez ele vem para tentar ganhar. Vamos ver, né? O homem mais veloz do mundo recebe a bandeira verde, 392,3 km por hora de velocidade final neste domingo lá em Indianápolis. Vamos ver o diabo loiro Marcus Ericsson, que pode ser o primeiro sueco a largar na pole position das 500 milhas. Melhor posição de largada de um sueco, Kenny Brack, em segundo lugar em 98 naquela primeira fila, a última vez em que uma equipe colocou 3 carros nas 3 vagas da primeira fila. Equipe AJ Foyt lá em 98. E para completar a sua primeira volta, o piloto sueco da Chip Ganassi, que nunca largou além do 9º lugar em Indianápolis e nunca chegou além de 11º. Ryan Hunter-Reay ali ao lado, acompanhando a tentativa do Ericsson. Hunter-Reay que trabalha na Chip Ganassi em provas de endurance da IMSA. 2:33.2 é uma primeira volta melhor que a do Tony, mas inferior à do Ed Carpenter. Vamos ver o quanto ele perde agora com o passar das próximas voltas. Vamos ver se o Ericsson mantém o mesmo nível de degradação do pneu, que é sempre um fator nessas 4 voltas. A consistência é a chave. E você vê que o Ed Carpenter, por exemplo, fazia tudo em 6ª marcha. Os pilotos da Ganassi estão optando por andar em 5ª marcha. Às vezes você deixa uma sobra, agora se troca para a 6ª no meio da reta. Exatamente isso. Melhorou, hein? Não, piorou meia milha. Desculpa. Piorou meia milha. Piorou meia milha, já está atrás do Ed Carpenter. Olha a equipe Carpenter de novo cravando pelo menos um lugar na primeira fila do grid. É impressionante o que esses caras aceleram quando se trata de Indianápolis. Em velocidade pura eles são fantásticos. Mas o Ericsson vive ainda. A última volta do Ed Carpenter foi muito ruim, foi 232 duro.
Se o Ericsson conseguir manter essa consistência, pode até se aproximar da volta do Carpenter. Vamos ver. Não baixou de 230 na saída da curva 4. Importante. Bandeira branca para Marcus Ericsson. 232.4, ele perde um pouco, mas a última do Ed foi muito lenta. Na última volta, se não perder muito, se fizer ali 232.3.2, ainda pode surpreender o Ericsson. Perde um pouco na saída da curva 2. Baixou de 230. Por enquanto, acho que pole provisória fica mesmo com o Ed Carpenter. Vem para a tomada agora da curva 4, Marcus Ericsson. Esteve no pódio da primeira prova em oval da temporada lá no Texas. Lá vem ele, o homem mais veloz do planeta do ano, Ericsson. Completa a volta atrás do Ed Carpenter. Na frente do Tony Kanaan, mas atrás do Ed Carpenter, Marcus Ericsson, o segundo até aqui na definição da pole. Melhora na última volta, o que é raro acontecer, mas um bom trabalho do piloto sueco. Garante, na pior das hipóteses, na segunda fila do grid, logicamente. Nós vamos ver o que fazem Palou, Viquet e Dixon, mas eu diria que a chance é muito grande de o Palou e o Dixon ocuparem a primeira fila. E o Viquet, veremos o que fará o novo holandês voador de Indianápolis. Foi a minha aposta de o Viquet na pole position com o Dixon e Palou logo atrás dele, mas olha, depois do que o Dixon andou nas sessões desde ontem, no treino livre dos 12 mais rápidos e na segunda fase do treino, com os 12 mais rápidos valendo, eu já acho que vai dar Dixon e batendo o recorde para fazer a pole position, viu, Matheus? Vamos ver, é a minha aposta para pole position também, considerando tudo que ele tem feito aí em Indianápolis e o que o cara anda nesse oval. Vamos ver o que é que ele fará. To win the 2022 Indy 500, I need a perfect day. I know the feeling of being a champion and being successful, and I just want more of that. During the 2021 Indy 500, I had the fastest car. I was able to do everything I wanted with the car. I just didn't have the experience or the knowledge enough to manage the traffic. Tudo ano passado para ganhar a corrida, que ele tinha o melhor carro da prova, um carro muito rápido, ele acabou em segundo, mas seria o campeão da temporada. Mas enfim, faltou esse fecho de ouro, né? Ficou tão próximo dessa vez. E eu aprendi muito com o Hélio Castro Neves, ele dizendo que o Hélio foi um grande aprendizado naquela disputa final fantástica entre os dois. O som e a fúria da Fórmula Indy com Alex Palou. Bandeira verde para o atual campeão. Se a definição da pole position é uma corrida dentro de uma corrida, Indianápolis é um campeonato dentro de um campeonato. 241 milhas por hora, 387 de velocidade final no fim da reta. Se fizer a pole position, seria o primeiro espanhol a conseguir a façanha. Tem pilotos que quando o carro entra na reta, torcem o volante para a direita, porque o carro está ajustado propositalmente, pendido para o lado esquerdo. Quando chega na curva, simplesmente solta. Quando chega na reta, não corrige a trajetória. Vamos ver o primeiro do Palou, 234 milhas por hora. O primeiro a virar uma volta da casa de 376 km por hora e meio. Alex Palou vem para ser o pole provisório das 500 milhas de Indianápolis, começou arrebentando. E o ângulo de volante no Palou das curvas, só para o amigo telespectador em casa ter uma ideia, está dando na casa de 18 graus. Isso nas curvas 1 e 2, na 3, 14 e na 4 entre 14 e 15 graus oscilando. E agora quando ele entra na reta, certamente a telemetria aponta que ele vira o volante para a direita. Quantos graus, Matar? Na casa de 5 graus? Isso, exatamente. E aí fica 1-0, vai ficando neutro na reta. Metade da tentativa do Palou completada. 233.6, a média 233.8. Tem quase uma milha de vantagem ainda com relação ao Ed Carpenter, que é o pole provisório. Tensão nos boxes, tensão em Indianápolis. Palou que largou na segunda fila no ano passado. O Palou que, aliás, se classifica muito bem quando se trata de Indianápolis. Até aqui ele se classificou uma vez em sexto e outra vez em sétimo lugar em 2 participações. É um dos pilotos mais velozes do grid no santuário máximo do automobilismo. Hashtag Indy na cultura. Bandeira branca para Alex Palou. 233.6 a média até aqui. Nesse momento seria a pole position. Não seria a pole position mais rápida da história mais. A mais rápida 233.7. Mas é um desempenho muito sólido em busca da pole na edição de 2022. Performance espetacular do cirurgião Alex Palou.
Última curva para ele, vem ganhando a curva 4. Mal belisca as 230 milhas. Palou por quê? Por que Palou? Porque pode ser pole position em Indianápolis. Fecha e vai para a pole provisória, Alex Palou. 233 milhas e meio. Alex Palou, 374,8 km por hora de média horária. Não vai vir a quarta pole para Ed Carpenter e Alex Palou pode ser o primeiro piloto espanhol largando na pole position das 500 milhas. E soltou um uhul no Tá rádio. feliz, tá muito feliz e não é para menos. Uma sequência de voltas muito boa, a quarta menos, mas um desempenho espetacular do piloto espanhol. Primeira fila praticamente assegurada para ele, já dá para dizer que tá assegurado na primeira fila. Agora é ver se Dixon e VK fazem o trabalho sujo e desalojam o espanhol da pole position. Por enquanto não temos a quebra do recorde, mas está na mão do holandês e na mão da raposa. Vamos ouvir o Ed Carpenter. I made a mistake that hurt us pretty bad. We had really good speed with, first run, cool temps Ele on the falando engine. que cometeu um erro e que isso o impossibilitou de manter o mesmo ritmo da primeira volta, que foi espetacular na opinião dele. E as coisas foram como tiveram que ser. Poucas palavras, mas bastante otimista o Ed Carpenter, que no mínimo já se assegura como quarto do grid. Agora Marcus Ericsson. I think we were maybe a bit conservative, or I don't know. As minhas 4 voltas foram boas, talvez eu tenha sido um pouco conservador demais. Eu acho que eu fui mais lento até teoricamente do que no top 12. E agora era uma hora boa, porque a temperatura está diminuindo, a pista está totalmente coberta. Eu acho que a gente poderia ter sido realmente mais rápido, mas mesmo assim não foi tão mal. Otimista, mas nem tanto, o nosso bravo Marcus Ericsson. E o Alex Palou que já está garantido na primeira fila porque só tem mais 2 carros para fazer as suas tentativas. Esse, o mais rápido do sábado, fez a terceira tentativa de classificação mais veloz da história das 500 milhas. Bandeira verde para Rinus VK. Será que vive a lenda do holandês voador em Indianápolis? 3 pole positions para holandeses, todas com Arie Luyendyk, 93, 97 e 99. E o VK que pode ser o pole position mais jovem da história. Viu, Rodrigo Matar, com 21 anos, 8 meses e 18 dias no dia da corrida. Esse recorde pertence ao Rex Mays, com 22 anos e 81 dias no dia da corrida, em 1935. Os pais do VK estão tensos, mas estão confiantes no garoto. Muito otimistas para que o garoto consiga a sua primeira pole position na Indy 500. Vamos ver, ele mostrou muita velocidade. É um piloto que tem velocidade natural e herança, do Luyendyk, 3 vezes poleman dessa prova. 2:33.7, uma primeira volta inferior à primeira volta do Palou e uma primeira volta inferior também à primeira do Ed Carpenter. Mas olha, acho que não tá com tudo não o Rinus VK. Ele já tá batendo em 230 milhas na saída da curva 2 logo na segunda volta. 237 na reta oposta. Não sei se tem um carro assim tão pujante para fazer a pole position como teve ontem quando o carro estava o fino. Vamos ver essa segunda volta agora. Agora foi bem, não deu nas 230 milhas. Olha, 0.3 perdendo, hein? Sei não, hein? 233.5. O problema é que ele já está muito pouco à frente do Alex Palou. É muito difícil que ele não tenha uma perda de rendimento que não o coloque atrás do Palou. A superstição do pai. Dedos cruzados para ver se dá aquela força pro garoto melhorar, mas acho que vai ser difícil também, viu, Jefferson? 237 no fim da reta, 381 na reta oposta. Hashtag Indy na cultura. Palou, VK ou Dixon? Quem larga na pole position? O maior espetáculo do automobilismo. Belisca as 230 milhas em quinta marcha. Rinus VK, bandeira branca para ele. Não perdeu tanto não, hein? 2:33.2, mas já está atrás do Alex Palou. Última volta do Palou foi 2:32.9. Precisa ter uma perda mínima de desempenho VK para ainda conseguir desbancar o espanhol. O ideal para ele seria virar 2:33 duro. Manter esse 0.2 perdido a cada volta. Últimas curvas para Rinus VK. 21 anos de idade, pode ser o pole position mais jovem da história das 500 milhas. Belisca as 230 na entrada de reta. Vamos ver se vive a lenda do holandês voador em Indianápolis. Não! Rinus VK, segundo colocado. A pole provisória ainda é de Alex Palou.
arruma um lugar na primeira fila, Rinus VeeKay, mas Alex Palou continua na pole provisória. A pole position está mais uma vez definida em favor da equipe Chip Ganassi. E agora só este homem pode superar Scott Brayton como recordista de pole position na Indy 500. Vamos ver se Scott Ronald Dixon atinge essa façanha e conquistando a quinta pole, se aproximando do recorde de Rick Mears. O Dixon, que foi o piloto mais rápido do mês de maio de novo. É o terceiro ano seguido em que ele está sendo o piloto mais rápido da programação do mês. Na sexta-feira, por exemplo, primeiro dia com a potência de classificação, que é uma potência 90 cavalos maior que a potência de corrida. O treino começou às 1 da tarde, o Dixon saiu do box às 6 da tarde, deu 4 voltas, fez o quinto tempo mais rápido e guardou o carro. Durante a semana a gente via que ele estava sempre sorridente, depoimento do próprio Bernardo. E vamos ouvir o que tem a dizer o Dixon. Every time is different. The ambient conditions are just so tricky and so tough to follow. Cada vez é diferente, mas que ele teve sempre muita sorte de disputar várias vezes a pole position. You're talking on the radio to the team. Ver a questão do vento. You kind of do your little walk up and down to see, how trimmed cars are out. You've got to have confidence. You've got to have confidence in your team and the choices that they've made. E a gente tem que ter sempre muita confiança. A cada passagem, a cada volta, é todo um processo de confiança que a gente conquista a cada ano. Cada vez mais experiência que esse homem tem. Socorro, Jefferson Kern. E confiança é o que não falta para Scott Dixon. Uma vitória em Indianápolis em 2008, bandeira verde para ele. Começa Scott Dixon a sua tentativa de buscar a quinta pole position nas 500 milhas de Indianápolis. 238 milhas ali, hein, rapaz, na curva 1. Velocidade mínima na saída de curva, 232 milhas, uma perda minúscula. É uma das características do Dixon ser muito regular. Em 2008 ele chegou a virar 4 voltas com 4 milésimos de diferença entre elas. É a Emma Davis, a mulher dele. É, começo de campeonato complicado, mas em Indianápolis a coisa vai funcionando para o Scott Dixon. Confiança dele, confiança da esposa e de toda a família. Primeira volta para Scott Dixon, 234.4. Ele foi meia milha mais rápido que o Alex Palou. Os pulos da Emma Davis Dixon não são por acaso. Pinta a quinta pole position para Scott Dixon no maior espetáculo do automobilismo. O meu monstro, né? O Palou já sorri como que diz assim, pois é, vou perder pro maior simplesmente. Impressionante, pode ser definitivamente o segundo homem na lista dos maiores a largar na pole position da história das 500 milhas. Belisca 231 milhas, é impressionante que ele não perde de velocidade em saída de curva. 234.1. A média do Dixon é 234.299 até aqui. A média horária em 2 voltas é acima de 376 km por hora. Salve-se quem puder, que lá vem Scott Dixon. E a história pode estar sendo escrita diante dos nossos olhos. Eu sei que é um clichê, mas o que a gente vai falar numa hora dessas? O homem tá voando, Jefferson. Pole em Indianápolis em 2008, 2015, 2017, 2021. Não larga na pole fora das 500 milhas desde 2016 na prova da Indy em Watkins Glen. Vai ter bandeira branca para Scott Dixon. Ele mal belisca os 231 na saída de curva. 240 antes da jarda de tijolos. A média 234.1. Ele tem 0,7 milhas de vantagem para o Alex Palou. A briga agora não é nem para ver se ele vai largar da pole. É para ver se vai ser a pole mais rápida da história de Indianápolis. Até isso pode conquistar Scott Dixon. Vamos acompanhar. Essa última volta pode entrar para a história. 237 no fim da reta oposta acima dos 380 para ser o homem mais rápido do ano. O Scott Dixon, ele vem para engolir a reta, lá vem ele, vem para a quadriculada, já se foi, já chegou, já se foi, já chegou, atenção, já chegou o Dixon voador, a pole mais rápida da história das 500 milhas é de Scott Dixon. Salve-se quem puder, a primeira pole da história de Indianápolis, na casa de 234 milhas por hora. São 376 quilômetros por hora e meio de média de velocidade. Espetacular! Scott Dixon, já chegou o Dixon voador pela quinta vez na pole das 500 milhas. Estonteante, Jefferson, estonteante. Que volta, que conjunto de 4 voltas bárbaro, fenomenal. O homem é um monstro. Parem Scott Dixon em Indianápolis, que é difícil. E todo mundo sorri amarelo.
E a Ganassi coloca 2 de seus carros na primeira fila, 2 de seus carros também na segunda. Olha, é a equipe favoritíssima a ganhar, mas são 200 voltas, tráfego, outra história. Claro, uma grande vantagem para a Ganassi, né, ter tantos carros no top 12. E Emma Davis-Dixon, o Twitter dela não será, logicamente, metendo o sarrafo na equipe, será de muita alegria. A alegria da Emma Dixon, o aplauso da arquibancada. Scott Dixon numa pole maravilhosa. Não é o recorde, mas é a pole mais rápida da história de Indianápolis. Os gritos da galera do Indianapolis Motor Speedway para Scott Dixon. Olha o quanto é aplaudido o Dixon. Ele que é conhecido como Iceman lá nos Estados Unidos, o homem de gelo, é um cara frio, é um cara tranquilo. Passou a semana sorridente. Ontem no treino parecia que já não estava com essa bola toda, que nada. Estava escondendo as armas o Scott Dixon. Quinta pole position para esse monstro da Fórmula Indy do automobilismo. E K1 pole position de igualar Rick Mears como o maior da história entre os que largaram na pole no maior espetáculo do automobilismo. Just incredible what we witnessed, Lee. Tira o capacete o Dixon, agora sim. Já teve beijo por cima do capacete, beijo sem o capacete da esposa. Êxtase total para a quinta pole do Scott Dixon, a segunda consecutiva. Vamos ouvir o Dixon voador. That's what this place is about. It's so amazing. Like the ups and downs that you have just in one day is crazy. Massive thank you to all the fans for coming out. It's so good to see maravilhoso. A everybody here in gente the normalmente grandstands. tem essa coisa de altos e baixos, é uma montanha-russa durante um dia. Segunda pole consecutiva por aqui. Agradeço muito a equipe. Fez um trabalho maravilhoso, a Honda também. Eu estou muito feliz por todos. 4 carros no Fast Six, 5 no top 12. Eu acho que o Chip está muito feliz nesse momento. O repórter pergunta se este é o melhor fim de semana da história da equipe na prova. Como é que ele avalia isso? E quão honesto você pode ser sobre isso hoje? Eu sou um cara de muita sorte por fazer parte disso aqui. E o esforço não é só meu, é de todos da equipe. Eu quero agradecer aos engenheiros da Honda, obviamente a todos e aos meus companheiros de equipe. Trabalhamos juntos na equipe Chip Ganassi. Esse é o primeiro estágio e agora no próximo a gente vai ter o segundo. É o próximo estágio. E a gente vai em busca de mais uma grande marca no próximo domingo. Always unfinished business here. You know, I love this place. It's definitely can be cool. Eu ainda não terminei esse negócio, né? A gente vai terminar no próximo domingo. Definitivamente vai ser legal, vai ser bacana pra gente. I don't know, let's go. Let's see, man. Congratulations. You got a lot of guys over there that Obviamente want to agora é um celebrate sentimento with you. muito Scott doce, é Dixon, muito bom what an esse impressive sentimento. day for Não é him para menos, and né, this Jefferson? entire Ganassi A pole mais rápida da história é de Scott Ronald Dixon. Scott Dixon, e nós vamos direto a Indianápolis com o jornalista convidado Bernardo Berch. E o clima no santuário do automobilismo depois de uma marca histórica, outra atingida por Scott Dixon. Bernardo. Jefferson, a gente sabe que vai ser especial quando a torcida, ao invés de fazer quando tá chegando o carro, a galera faz que é aquela surpresa misturada com a energia de fazer a festa, e foi exatamente o que a gente teve nessa última volta do Scott Dixon, a galera na expectativa, se segurando na cadeira antes de explodir em comemoração, que é uma peculiaridade de Indianápolis, né? O pessoal torce para os seus pilotos, para as suas equipes, mas eles gostam de ver a história sendo feita, e aí todo mundo festeja e todo mundo comemora como se fosse o seu preferido fazendo a marca consagrada. Bernardo, para encerrar a sua participação aí, então, a Chip Ganassi é a equipe a ser batida nas 500 milhas ou especificamente Dixon é o homem a ser batido na prova do próximo domingo? Sem sombra de dúvida, toda a equipe está muito forte e era para eles terem tido 5 carros no Fast Six e ter uma festa quase particular nessa disputa da pole position. O Jimmy Johnson deu uma erradinha, né? Faltou talvez um pouco de experiência na primeira volta dele, teve que segurar o carro para não bater e aí ficou fora da festa principal.
mas eles têm tudo na mão, e é aquela confiança que eles nem negam mais o favoritismo, sabe? Eles dão entrevista falando como e que eles estão muito confiantes, e não só nesse acerto de classificação, como também quando treinaram para a corrida, eles estavam ali nas cabeças. Maravilha, valeu Bernardo Berço, jornalista convidado pela TV Cultura, que está em Indianápolis, acompanhou tudo hoje, vai ficar conosco na próxima semana, bem como a Bia Figueiredo e bem como eu, Jefferson Kern e o Rodrigo Matar. Obrigado, Matar, que mês de maio é este? Uma semana antes da corrida, a gente já está de perna bamba, imagina no próximo domingo. Não tenho dúvida, eu concordo com o Bernardo, a Ganassi tem o grupo mais forte de pilotos para a Indy 500 e veremos qual dos 5 pode levar o caneco. Muito obrigado a você que esteve conosco neste domingo na disputa da Pole Position. Domingo que vem, 12h30, nós estamos de volta com o Scott Dixon, recordista na Pole Position, Tony Kanaan em sexto, Hélio Castro Neves em 27º e a gente ligado com 1 hora de espera da corrida aqui pela Cultura. Cuide bem de você e dos seus e até a próxima. Tchau! Todo mês de maio, a Indy volta para casa. Volta ao lugar onde há mais de um século tudo começou. Uma paixão de milhões que se renova todo ano. E faz cada edição das 500 milhas durar por toda a eternidade. 500 milhas de Indianápolis. Próximo domingo, 12h30, ao vivo. Fórmula Indy, aqui tem cultura. O longa-metragem Entre Raiz e Asas concorrerá no New York City Indie Film Festival, evento de cinema independente que acontece no município mais badalado dos Estados Unidos, a própria cidade de Nova York. O filme foi produzido pelo Núcleo Criativo Audiovisual de Santos, no litoral de São Paulo, e conta com a direção do santista Gabriel Muglia. O longa narra a história de Vera, que decide sair de casa ao descobrir que o marido a traiu. A protagonista terá que ir em busca do amor próprio, enquanto cuida do seu filho, que sofre com a separação dos pais. O longa começou a ser gravado em agosto de 2018, mas só foi finalizado no início deste ano, e teve a participação de cerca de 100 pessoas. O diretor conta que foi necessário arrecadar verba para conseguir finalizar o filme. A produção brasileira será exibida em Nova York no dia 14 de junho. De Bertioga, São Paulo, Matheus Alves. O trabalho de um dos maiores fotógrafos japoneses, Daido Moriyama, pode ser visto aqui no Instituto Moreira Salles de São Paulo, de terça a domingo até 14 de agosto. É a primeira grande retrospectiva latino-americana do fotógrafo mestre da arte do Areburobuki, traduzido como a arte de produzir imagens granuladas, desfocadas e borradas. Daido começou a fotografar na década de 60, apontando a câmera como uma metralhadora nas ruas do Japão, sem medo de derrubar padrões para encontrar a essência da fotografia. Nas 250 obras, divididas em 2 andares, temos o impacto das imagens em preto e branco contrastadas, a marca registrada de Moriyama. Mas também podemos apreciar as raras imagens coloridas. O espectador vai chegar perto da mente inquieta do fotógrafo só pelo título das séries: Luz e Sombras, Memórias de um Cão, Adeus Fotografia. De São Paulo, Aline Porcina. Eu todo dia enfrento medos, porque quando você vê uma tela assim em branco, eu tenho medo. Cada portrait que eu vou fazer
Parece que é meu primeiro portrait. Eu venho, o cliente posar, eu já estou nervosa, ou mesmo dar uma entrevista. Porque o artista, ele carrega o coração nas mãos, né? Então a nossa pele, tudo dói. Eu saio na rua, eu vejo toda essa injustiça social, eu fico arrasada. Mas aí você fala, não, vamos fazer alguma coisa, tem uma forma de fazer, porque a gente está aqui para aprender a amar. Então eu pinto isso, eu pinto o amor. Eu sou a pintora do amor, porque o amor é uma fonte inesgotável de inspiração, sabe? Só de você falar amor, ai, já mexe com tudo, é o amor. Pronto, você já relaxa, você já desarma. Sei que eu sou da raça humana, que eu amo criar, que eu quero que as pessoas fiquem felizes de ver minha pintura e que também tenham um orgulho. Pô, é uma artista, mulher, brasileira, tá aí, sabe? Na luta. É isso, eu tenho orgulho de mim. O programa a seguir contém o recurso de audiodescrição. O conjunto da atividade humana alcançou dimensão planetária. Não há domínio sobre os continentes, mares, desertos em que não se encontre vestígios dos impactos de nossa ação. Com a acelerada expansão do conhecimento científico e da nossa capacidade de intervenção técnica, somos agora capazes de manipular as mais diversas dimensões da vida. Este poder surpreendente nos coloca diante de escolhas cruciais, de ordem ética e política. O que queremos nesta construção de amanhãs possíveis? Transformações decisivas, moldando um novo mundo. Tema desta série do Café Filosófico. Há várias décadas, especialistas das mais diversas áreas vêm levantando a bandeira de alerta. Estamos extinguindo as possibilidades de sobrevivência da vida humana no nosso planeta. Pensávamos a natureza como algo separado da cultura, que o mundo natural sempre existiu para ser explorado por nós. E assim caminhou a humanidade, avançando cada vez mais e mais. Com seu conhecimento e técnica, o homem foi capaz de construir coisas extraordinárias, explorando a natureza. Será capaz, da mesma forma, com os mesmos meios, conhecimentos e tecnologias, de avançar integrado à natureza? Seria possível pensarmos ou construirmos uma tecnopolítica